Nossas saudações fraternas a todos que nos acompanham no estudo do livro Religião dos Espíritos, estudo promovido pelo Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, aqui do Jardim São Paulo, zona norte da cidade de São Paulo. Nós queremos saudar a todos que acompanham esse nosso estudo. A cada reunião como essa, é um capítulo do livro Religião dos Espíritos, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Autoria do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier. É interessante colocar, na abertura desse nosso estudo de hoje, que nos leva ao capítulo O Homem Inteligente, mensagem recebida no dia 22 de maio de 1959, em reunião pública promovida na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, Minas Gerais. E é importante colocar que a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, Minas Gerais, foi o palco de onde saiu este livro, Religião dos Espíritos. Foram 91 sessões espíritas, reuniões públicas, realizadas entre 1959 e 1960 na Comunhão Espírita Cristã, o SEC de Uberaba. O SEC de Uberaba foi fundado no dia 18 de abril de 1959 pelo próprio Chico Xavier, quando ele mudou-se da sua cidade natal, Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, mudou-se para Uberaba, Minas Gerais. E ele foi fundar o SEC de Uberaba na companhia da dona Dalva, do Dr. Valdo Vieira, que, aliás, comprou o terreno para a instalação da sede do SEC de Uberaba, do seu João também, e outros companheiros que juntos abraçaram esse desafio. Essas 91 sessões realizadas entre 1959 e 1960, portanto, foram reuniões públicas durante as quais o Espírito Emmanuel manifestou-se pela psicografia, pela escrita mediúnica, por intermédio de Chico Xavier. Eu quero também assinalar que a Comunhão Espírita Cristã, até hoje, é um centro espírita de prestígio, um centro espírita renomado em todo o Brasil, é uma casa editora de livros, responsável pela publicação de vários livros espíritas, inclusive de autoria mediúnica de vários espíritos, psicografados por Francisco Cândido Xavier, e também uma casa, um abrigo para os nossos irmãos da terceira idade, que necessitam desse apoio para poder terminar os seus dias aqui na Terra em situação de conforto e aconchego familiar. Portanto, nosso abraço carinhoso aos nossos queridos companheiros do SEC de Uberaba. Vamos, então, a este capítulo, O Homem Inteligente. O Espírito Emmanuel traz nesse capítulo uma mensagem de inegável utilidade, prática e imediata para todos nós. Ele vai identificar o homem inteligente. Para nós, o homem inteligente, em geral, assim, nas considerações comezinhas, rotineiras, o homem inteligente, ele sabe calcular, ele escreve muito bem, ele calcula, ele é engenheiro, é muito inteligente. Não, ele consegue. Filosofia ele entende, ele é muito inteligente, entende de matemática. E assim, homens inteligentes são nomeados por nós quando nos encontramos diante da necessidade de referenciar o talento daqueles que estão ao nosso redor e que possuem naturalmente estas habilidades para a ciência, para a matemática, para a física, para a construção civil, para a eletricidade. É muito inteligente, ele sabe de tudo. Porém, aqui vai um porém. Já vou falar antes da leitura do capítulo. Ou seja, é o meu pré-comentário. Meu pré-comentário.
o homem inteligente, mas não é segundo os nossos padrões. Você vai ver no desenvolver da mensagem que trata-se aqui de nomear o homem inteligente pelos padrões de Jesus. Agora eu entendendo. Jesus não era engenheiro, Jesus não era matemático, Jesus não era físico, Jesus não era bispo, Jesus não era catedrático, Jesus não era membro desta ou daquela igreja ou entidade. Pelos padrões de Jesus, nós vamos descobrir nesta leitura, nesta lição sucinta do Espírito Emmanuel, do que se trata realmente o homem inteligente na Terra. Vamos lá? Me acompanhe. O Espírito Emmanuel diz assim: em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la, podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se, dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Meu comentário. Espírito Emmanuel é com muita clareza, muito sucinto, muita objetividade, me parece tracejar características do filósofo da Grécia Antiga. Aquele que no ano 400, circa 400, antes de Jesus encarnar na Terra, ele na Grécia Antiga, ele que dividiu a filosofia antes dele e depois dele, Sócrates, a filosofia pré-socrática, antes de Sócrates, pós-socrática, depois de Sócrates, ele que era considerado o homem mais sábio da Grécia, que olhava para si mesmo e dizia: quanto mais sei que nada sei. Homem inteligente, já antes de Jesus, mas guiado por padrões que seriam estabelecidos por Jesus, mas que já estavam de forma latente na alma de Sócrates. Ele não se deixava levar pelo orgulho e pela vaidade, o que acontece com a maioria de nós quando tem um diploma, um conhecimento, um cargo de mando, quando tem uma oportunidade de coordenar uma tarefa, e porque isso caiu em nossas mãos, nós nos sentimos maiores, mais importantes, nos acreditamos superiores e passamos a tratar o nosso próximo de forma humilhante. Se não por palavras, mas pela nossa própria expressão ao apresentar o nosso conhecimento. Muitas vezes apresentamos o conhecimento que poderia servir de grande utilidade para a criatura que está do nosso lado,
e que desconhece aquela informação, mas pela forma como nós apresentamos esse conhecimento, humilhando quem está do nosso lado, nós quebramos a sintonia. Deixamos de ser úteis para simplesmente, naquele instante, fazer crescer a nossa soberba, o nosso orgulho, para que aqueles que estão observando a cena possam nos contemplar como criaturas superiores. Pouco nos importa se quem está do nosso lado aprendeu ou não aprendeu. Muitas vezes nós consideramos que o importante é sabermos, é acumularmos o conhecimento, é crescermos, independentemente de quem está ao nosso lado. Pelo padrão crístico, está completamente errado. E aquele que age dessa forma se distancia da felicidade e abrevia o caminho que leva ao sofrimento. Vamos explicar. Tudo que nós temos neste mundo de expiação e provas é um empréstimo de Deus. O corpo físico é um empréstimo de Deus, retirado dos elementos que compõem este mundo de expiação e provas onde o mal ainda predomina, que é a terra. A família que Deus nos concede para a nossa necessidade de evolução, a oportunidade de trabalho, os encontros e reencontros que temos em nosso caminho, tudo acontece pela misericórdia de Deus e pelo encaminhamento da divina providência. Se nós temos estudos, tivemos uma família, porventura talvez seja o nosso caso, e se for, vale a consideração. Se não for, fica a observação. Se tivermos uma família que nos possibilitou cursar a faculdade particular, com o dispêndio de uma fortuna para adquirirmos o conhecimento que hoje podemos ostentar de cátedra, nós não devemos encontrar nenhuma razão de orgulho ou vaidade nisso, porque Deus, nosso Pai, colocou esta família junto de nós com o objetivo de que ela nos fortalecesse moralmente e materialmente, para que tivéssemos a oportunidade de estudar naquela universidade e conquistar um diploma pelo nosso esforço, mas graças a essa oportunidade recebida. E de nada nos serviria essa família rica que custeou os nossos estudos, e de nada nos serviria se ali estivéssemos com disposição e boa vontade, se não tivéssemos a saúde do corpo físico, se não tivéssemos o corpo físico que nos permite interagir no mundo material onde nós nos encontramos. O nosso raciocínio, a partir dos ensinamentos do Espírito Emmanuel, são bastante simples de se captar. Se tudo que temos é uma concessão de Deus, é um empréstimo de Deus, é a oportunidade que Deus nos deu, nós devemos nos reverenciar diante de Deus, agradecer a Ele e fazer justo uso daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Porque um dia nós teremos que dar conta deste empréstimo, teremos que dar conta de tudo aquilo que Deus colocou em nossa mão. Temos que valorizar a família, temos que valorizar o estudo, temos que agradecer, inclusive, aqueles que não gostam de nós e que nos cercam, muitas vezes, de comentários ácidos e críticos, mas que nos servem de baliza segura para nós sabermos realmente quem nós somos. Porque os amigos nos elogiam, os amigos nos querem bem, mesmo quando nós não estamos bem, o amigo é aquele que se aproxima, não é, Fábio? Diz, Afonso, como você está conservado. A gente se sente como o pepino em conserva, está conservado. O amigo quer ressaltar um aspecto nosso, que naturalmente fala a nossa vaidade, fala a nossa autoestima. Ele quer valorizar, porque ele é amigo, ele gosta de nós. Ele vai guardar, às vezes, algum comentário que nos pareça desairoso, que nos contrarie os nossos conceitos, as nossas ideias, em respeito à amizade que ele coloca em primeiro lugar. Aquele que dá ouvidos às críticas que houve a seu respeito e que faz uma
uma peneira de tudo isso, para descobrir o que é certo, o que é errado, o que é realidade, o que não é um homem inteligente, que não é orgulhoso, mas que aprende, nas situações de humilhação, a crescer espiritualmente, a aceitar aquilo que ele não pode mudar. O homem inteligente na Terra assemelha-se, sem dúvida, a este modelo que se nos apresenta à nossa frente. Jesus é modelo excelso, espírito puro e perfeito. É ele quem nos diz: seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Mas vamos à Grécia Antiga, nossa admiração por esse portento da filosofia, Sócrates. Ele que, filósofo peripatético, o que era filósofo peripatético? A expressão criada por Aristóteles, a escola peripatética. Ele pregava, ou seja, ele dava aula, ele passava o conhecimento por onde andava. Estava na rua, encontrava pessoas que se interessavam pelo que ele estava falando, ele começava a pronunciar os seus conhecimentos, sem a preocupação de estar num ambiente onde fosse valorizado, onde fosse adorado. E ele, que tinha em mãos um conhecimento imenso, ele tinha um carisma poderoso, em momento nenhum usou dessas atribuições para buscar a riqueza. Ele ensinava gratuitamente. Filósofo peripatético, porque pregava onde estava. Se estava na polis, na cidade, era ali na praça. Se estava à beira do rio, ali sentavam e começavam a conversar, e Sócrates fazia a sua preleção. Auxiliava alunos ricos, filhos de famílias poderosas, mas com o mesmo carinho, a mesma dedicação. Ensinava e acompanhava aqueles que não tinham condições de pagar sequer um centavo, uma moeda, pelo conhecimento que vinha por intermédio de Sócrates. Ele era muito auxiliado, muito amparado por amigos que lhe supriam nas necessidades principais. E ele fazia questão de levar a sua palavra isenta, equilibrada, renovadora, por intermédio da maiêutica, que era o diálogo. Ele fazia praticamente com que o interlocutor que estava com ele desenterrasse de dentro de si próprio a resposta para as suas próprias inquirições. E ele fazia isso com modéstia e com simplicidade. Submetia-se no lar, homem inteligente, submetia-se no lar aos caprichos de sua esposa. Sua esposa era temperamental, e ela tinha razões para, às vezes, contrariar-se com o comportamento de Sócrates, porque ele saía para as suas pregações, recebia convites, era puxado daqui para lá, para esta ou aquela reunião, junto a homens importantes, homens de Estado, jovens, famílias, e de repente ele ficava 2 ou 3 dias, 2 ou 3 noites fora de casa. E quando ele chegava em casa, Xantipa estava furiosa. E Sócrates passava pela feira, acompanhado de Críton, e comprava alguma coisa, algum pescado do mar, e levava para casa. E tendo ao seu lado um aluno necessitado de tudo, carente, ele dizia: faça-me companhia, vá comigo até em casa. E o aluno, naturalmente, convidado para o almoço, para o jantar, ia prazerosamente. Porém, ao entrar em casa, tremenda tempestade. Xantipa desabava em queixas e acusações contra Sócrates. E Sócrates, homem inteligente, já balizado na inteligência sugerida por Jesus, na tolerância, na contemplação, no buscar de exemplos, no buscar de lições nas acusações alheias, ele observava, ouvia atentamente todas as acusações de Xantipa. E o aluno, de repente, dizia: professor Sócrates, é melhor eu ir embora, a sua mulher está muito brava. E Xantipa realmente se apresentava mal-humorada quando Sócrates se ausentava dias de casa.
Mas Sócrates, inteligente, contemplativo de uma realidade que se lhe apresentava à sua frente, conhecedor dos dois lados da vida, ele dizia para o aluno: fique tranquilo, não vá embora, você vai fazer a refeição comigo. Xantipa é como uma tempestade. Depois que toda a água desaba de seus olhos, ela se tranquiliza, olha para mim e renasce entre nós dois o entendimento e a tranquilidade. E tal acontecia. Depois de Xantipa desabafar, abraçada por Sócrates, retomava a rotina do lar, porque ela tinha em casa não um homem comum, voltado para os interesses da vida material, mas ela tinha em casa um precursor do cristianismo e do espiritismo, conforme aprendemos na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Portanto, se desejamos trazer para nós a inteligência nos padrões de Jesus, vamos nos pautar pela simplicidade, pela modéstia, vamos nos conduzir sem humilhar ninguém, mas por onde nós passarmos, que possamos fazer a diferença na vida das pessoas, levando conhecimento, se não tivermos a oportunidade de distribuir o conhecimento, mas a temperança, a paciência, a fé, na certeza de que aquele que compartilha o que tem, multiplica a sua fortuna interior, a inteligência crística que o fará um dia um homem de verdade. Quando falamos homem, falamos da espécie humana, do espírito eterno. Eu quero, nesse instante, agradecer em nome do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, do Jardim São Paulo, Zona Norte da cidade de São Paulo, a sua participação neste nosso breve reflexão, consideração, a propósito do capítulo O Homem Inteligente de Religião dos Espíritos. Que Deus abençoe a todos. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal capaz de me fazer mal é o mal que eu fizer para outra pessoa. Porque o mal que eu fizer para alguém me tornará um homem mau. E, portanto, vulnerável a todos os males que existem na terra. Com Jesus em meu coração, diante da revolta à qual todos nós estamos sujeitos neste mundo, dominado pelo mal de expiação e provas, diante da solidão, da tristeza, do desânimo, do desencanto, da desilusão, da pandemia, da desarmonia, do desemprego, nós vamos nos perguntar: mas o que faria Jesus? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? A voz da consciência, que é a presença de Deus, a presença das leis divinas e naturais, gravadas em nossa alma, irá nos responder. Basta apenas e tão somente nesse instante dar ouvidos a esta voz que deseja nos encaminhar para a verdadeira felicidade, que é a paz da consciência tranquila. Deus abençoe a todos e muito obrigado.